Ele diz: Deus amou o cosmos. E por que que Deus amou? Por uma razão óbvia, porque foi Ele que fez. Sabia uma coisa importante que você tem que saber sobre Deus para ter uma fé segura? Ele não é bipolar. Graças a Deus. Ele dá um aleluia, irmão. Diferente dos evangélicos, Deus não é bipolar. Por quê? Porque parece que a gente pensa que Deus é bipolar. Deus fez a terra, né? Aí ele terminou e diz assim: e viu Deus que era um lixo. Aleluia. Glória a Deus. E viu Deus que era horrível. Aleluia. E viu Deus que tinha dado errado. Amém? Não, né? E viu Deus. Mas a gente acha que ele é bipolar. Daí no meio do caminho ele teve uma crise existencial e agora ele vai entregar a terra para o diabo, o Satanás, o anticristo. E a gente? A gente vai morar no céu. Fizeram um meme meu do Jesuscópio, agora eu tenho medo de falar isso. A gente vai morar no céu. E todos nós vamos ganhar uma roupa de batismo e vamos ficar em cima de uma nuvem com uma harpa para sempre, cumprindo o plano de Deus. E qual é o soberano plano de Deus, que Paulo diz, a profundidade da sabedoria e do conhecimento em Romanos 11? Qual é o plano de Deus? É que Deus tem um problema na alma muito grave, e ele se sente extremamente rejeitado. Então ele salvou milhões e bilhões de pessoas e vai dar uma roupa de batismo para cada um e uma harpa para a gente ficar dizendo para sempre: você é o cara, você é incrível, aleluia, você é demais, lindão, 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 lindão. Você está rindo, mas essa é a escatologia dos crentes. A gente acha que esse é o soberano propósito de Deus, resolver o problema na sua alma. Porque Deus tem um problema na alma, irmão. Ele luta com rejeição, bipolaridade. Ele diz que é bom, depois ele desiste. Vai entregar para o Satanás, para o anticristo, a besta, o ferpa. É ferpa, né? Porque é pequeno, mas se entrar incomoda. E aí ele vai salvar pessoas para ficar dizendo que ele é o cara, porque ele está se sentindo rejeitado. Olha para mim. Vocês estão olhando com uma cara assim de que piada. É piada que você acreditou por muitos anos. É grave, né, irmão? Minha mãe é que diz assim: tem que rir. Isso é sabedoria bíblica. Ó, ligou o caminhão. Meu Deus, vai me atropelar agora. Calma, irmão, fica calmo. Não liga esse negócio aí não, irmão. Então olha para mim. Gente, Deus amou o cosmos. Efeito especial. Quando eu falar, você solta uma máquina de fumaça aqui para nós. Deus amou o cosmos. Eu acho que precisa ligar para filmar, alguma coisa assim, né? É isso? Não, é só para me esquentar mesmo. Ele não viu que estava ligado o Brasil. Vocês acreditam nisso, gente? É que não é você que está aqui torrando nessa lâmpada. Aleluia, obrigado, irmão. O inimigo está querendo me envergonhar, mas não vai conseguir, irmão. Brincando. Vocês estão felizes ainda, gente? Não seja muito evangélico, tá? É muito chato ser. Toda hora. Seja muito crente, não, que é muito chato. Então, gente, Deus amou a ordem criada e Ele tem um propósito para a criação. E o homem é um mordomo de Deus, é o administrador de Deus sobre a criação. Por isso, Ele salva pela graça. Ele salva para devolver ao homem essa posição de autoridade de administrar a criação para a glória de Deus. E ele salva o homem e a criação, porque ambos foram afetados pelo pecado. Então quando João diz que Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, amou aquilo que ele fez. Quando ele diz que nós não devemos amar o mundo, ele está fazendo referência ao aion, a essa era perversa, a este século mau. Ele está dizendo sobre um sistema ideológico. Ele diz: não amem esse sistema corrompido. Não está dizendo que nós não temos que amar o mundo e temos que sair daqui com um rabinho entre as pernas, igual aquele desenho A Fuga das Galinhas. Que a escatologia dos crentes parece isso. Não. Então, resumidamente, o evangelho completo, 3 capítulos, o evangelho da graça. Como Deus salva. Deus salva pela graça mediante a fé. O evangelho do reino, porque Deus salva? Para devolver ao homem uma posição original de autoridade. O evangelho eterno, o que Deus salva? O homem e a criação, porque tudo que Deus fez é bom. Agora deixa eu só te falar uma coisa.
A gente tem vários questionamentos por não termos uma visão clara de propósito eterno. E eu quero te mostrar uma coisa. Nesse tempo que a gente está celebrando, né, hoje, segundo a tradição cristã, o Senhor estava sepultado, né? Faz quanto tempo que Jesus morreu, gente? Mais ou menos. Meu Jesus. Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Faz quanto tempo que Jesus morreu, mais ou menos? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Verso 8. Quem encontrou, digam sim. E adorarão a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quanto tempo faz que Jesus morreu mesmo, gente? Olha aqui para mim uma coisa para você entender. Quem já fez a pergunta? Se você nunca fez a pergunta, bom, agora todo mundo vai dizer que já fez. Se você nunca fez a pergunta é porque você não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você já fez a pergunta. Nem que tenha sido no começo da sua caminhada. Você já fez a pergunta assim: bom, se as pessoas são salvas em Cristo pela graça, como é que elas eram salvas antes de Jesus? Quem já fez a pergunta, levanta a mão. Quem não fez, não lê a Bíblia. Aleluia, já sei, a maioria não lê. Viu? Você não quer levantar a mão quando o pregador pergunta? Gente, como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus? Quem já se fez essa pergunta? Vamos lá, sério. Todos nós, em algum momento. Do mesmo jeito que elas são salvas agora, pela graça. Por quê? Porque Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Ele foi morto no dia que Deus criou o universo. Agora, escuta que coisa incrível. Deus, em sua onisciência, não em sua predeterminação, Ele não predeterminou que fosse assim, mas Ele sabia que seria. Isso é onisciência. Deus, em sua onisciência, quando criou o universo, sabia que o homem cairia e que comprometeria a harmonia da criação. Sabe o que Deus fez? Nesse exato dia que criou o universo, entregou o seu Filho para redimir o universo todo. Isso incluía o homem, antes mesmo de que o homem fosse criado. Sempre foi graça. Não existe outra dispensação. Sempre foi graça. É falta de interpretação do plano de Deus. Então, isso é muito incrível. Por quê? Porque ontem nós vimos que Cristo entregou-se a si mesmo para nos resgatar desse presente século mau, Gálatas 1:4, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, por que Jesus me salvou? Porque Deus quis. E quando Deus quis isso? Na fundação do universo. Por isso que a Escritura diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Não é no ventre da sua mãe, é um pouco antes da sua mãe existir. Você que está em Jesus. E verdade é que no campo teológico, e eu não estou aqui inclinado a isso, há grande debate sobre tais temas. Eu não fui formado por nenhuma dessas escolas, embora respeite profundamente toda a história da igreja e os irmãos que vieram antes de mim, e tenho plena convicção que eu não vou trazer nenhuma contribuição nova, nada que alguém já não tenha falado. Eu não fui formado por essas linhas teológicas, eu fui formado pela própria Escritura, não fiz teologia, eu fui lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia, aprendendo a interpretar a Bíblia, cheguei a uma conclusão, qual? É Deus que escolhe. Qual que é o nosso problema? É que a doutrina da eleição
é a que mais revela a soberba do coração do homem. Por quê? O pecado original foi a intenção íntima do coração do homem de tirar Deus do trono e de ser entronizado no lugar de Deus. Saber o que Deus sabe. Se eu sei o que Deus sabe, Deus se torna obsoleto. Não preciso mais, eu já sei. Não é assim? Agora, o que nós precisamos entender? Deus, que é onisciente, escolhe. E isso nos dá ira. Por quê? Porque somos soberbos. Ah, mas como assim? Olha só, você acha que você tem autoridade para dizer o que Deus pode ou não fazer. Não, mas isso aí é um absurdo. Tudo é verdade, é um escândalo. Mas que é assim, é assim. E ontem eu falei de algo. Bom, eu sei que, repito, eu sei, apóstolo, que esse assunto é complexo. Mas eu fui fechando as portas da libertinagem. Mas eu estou convicto que a gente precisa ter certeza de que a obra salvífica de Cristo é suficiente. E o autor de Hebreus diz assim: de uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Sabe qual é o prazo de validade da sua salvação? Para sempre. Porque ela é um dom, e Deus, quando dá, não revoga. Agora, ela não é tudo. E talvez tão pior, tão ruim, quanto não ser salvo, é ser salvo e não cumprir a vontade de Deus. É quase que melhor não ter sido salvo. Por quê? Porque nós não entendemos a vontade de Deus. Você vai falar, não é. Você pensa que não é porque você não entende o plano de Deus. Como quando Isaías, após falar dos sofrimentos do cordeiro, diz: ele agradou ao Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Versículo 11, 53 de Isaías. Mas no versículo 12 ele diz assim: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E o fruto do penoso trabalho de Jesus não são crentes sentados numa cadeira domingo à noite. O fruto do penoso trabalho de Jesus são pessoas que foram alcançadas pela graça, que estão desenvolvendo seu sacerdócio e que estão se tornando como Ele. Esse é o fruto do penoso trabalho de Jesus. Não é evangélico bipolar. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, e desculpa, eu não estou bravo, vocês estão felizes ainda? É um pouquinho a respeito do desenvolvimento da nossa salvação. Então vamos a Hebreus capítulo 6. Estou falando isso assim, sistematicamente no Brasil. Julgo ser extremamente importante isso. Hebreus capítulo 6. Gostei da sua Bíblia. Eu ia dizer páginas amarelas da sua Bíblia, mas aí eu vi a Bíblia dela ali e me animei. Hebreus capítulo 6. Quem encontrou diz sim, gente. Então, olha só. No capítulo 5, eu não vou entrar no assunto. O autor de Hebreus queria falar sobre a ordem de Melquisedeque. Que é o quê? É uma porção do evangelho do reino. Porque fomos salvos para exercermos nossa função original, nosso sacerdócio, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o autor de Hebreus não consegue falar sobre a ordem de Melquisedeque. Capítulo 5, você vai ver esse relato do versículo 10 em diante, porque ele diz: olha, irmãos, sobre isso eu tinha muita coisa para falar com vocês, sobre o sacerdócio de vocês, sobre a ordem de Melquisedeque. Ele diz, mas de difícil interpretação. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Qual é o principal problema? Nós somos tardios para ouvir. E é curioso que quando Jesus ensinava por várias vezes, ele terminava o ensino dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, não, ouvido é para cheirar? Tem as coisas que você tem que perguntar para a Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, não, cheire. Tipo, sinta. Por que Jesus falava coisas óbvias, irmão? É porque no conceito hebraico, a palavra ouvir é shema. Ouvir em hebraico é obedecer. Não existe duas palavras, existe uma só. Shema é traduzida por ouvir e obedecer. Logo no conceito hebraico, quem ouviu é aquele que obedeceu.
Então o que Jesus estava querendo dizer? Que tem ouvidos para ouvir? Qual é o nosso problema? É que nós somos tardios para obedecer. O autor de Hebreus diz. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ouvir nenhuma coisa nova. Você precisa operacionalizar tudo aquilo que você já ouviu até aqui. Qual é o problema? O problema é que nós não operacionalizamos aquilo que estamos ouvindo. Nós não encarnamos as palavras de Deus. Nós ouvimos. E nós precisamos compreender que nós não fomos chamados para ouvir palavras, no conceito de uma audição passiva. Nós fomos chamados a cumprir palavras, a nos tornarmos as palavras. Esse é o ponto. Então o autor de Hebreus diz, olha, eu não consigo falar com vocês sobre o sacerdócio de Melquisedeque, vocês são tardios para ouvir. Ele diz, mas devido ao tempo, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda são crianças e se alimentam de leite, porque o leite é para as crianças, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que em razão da prática, têm suas faculdades exercidas para discernir o bem e o mal. Então qual é a diferença de um cristão maduro e de um cristão infantil? A prática. Olha que curioso, tem gente que você olha falando, você fala, isso é um poço de maturidade e sabedoria teológica. Diante de Deus é uma criança. E aí você olha um jovem adolescente de 16 anos, cheio de fome, de paixão e de zelo por Jesus. Diante de Deus é um gigante. Por quê? Prática. Nós somos chamados à perfeição. Só que o nosso conceito de perfeição está equivocado. O que é perfeição? É 100% de obediência naquilo que já sabemos. Isso é perfeição. É andar de acordo com a luz que você já tem. A gente não faz isso. Eu quero mais uma conferência. Eu quero mais uma banda evangélica. Eu quero mais um pregador no YouTube. E você não anda de acordo com a luz que você já tem. Sua vida não muda e você começa a questionar Deus, o evangelho, a igreja, quando o problema é você. E qual é o problema? É que você não anda na luz que já tem. Não levanta a mão, é porque eu vou perguntar. Pode levantar agora, não depois. Quem aqui sabe que oração deve ser uma prática constante da vida daquele que ama o Senhor? Não responde agora. Quem aqui faz isso? Quem aqui sabe que a meditação, a leitura e o estudo das Escrituras é uma prática constante da vida daquele que ama o Senhor? Levanta a mão. Quem aqui faz? Está vendo o problema? Deus fala comigo uma coisa hoje. Ele diz, eu não falarei nada com você hoje, até que você obedeça o que eu disse ontem. Por quê? Porque Deus não joga conversa fora, gente. Eu sempre digo que Deus nos dá mandamentos, não sugestões. Quando Deus fala com você é um mandamento, não é uma sugestão. Ele não está perguntando o que você acha. Quem está me entendendo? Então, o que eu preciso entender? Repito, vocês que não estavam aqui ontem, poderão ouvir. Mas ontem a gente falou do primeiro capítulo do Evangelho, do escândalo da graça, da salvação plena de Deus. Agora hoje eu quero mostrar para vocês que isso não é tudo. Então o autor de Hebreus não consegue falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, sobre como operacionalizarmos a nossa vocação, sobre como desfrutarmos de toda a autoridade que o Senhor nos conferiu. Eu sempre digo que a ordem de Melquisedeque, Douglas até postou agora uns dias atrás esse videozinho, Melquisedeque era rei e sacerdote. Diga comigo, rei e sacerdote. Esse é o segredo do nosso sacerdócio. É mente de rei, coração de sacerdote. É mente de governo, coração de servo. Porque não desfrutamos de toda a autoridade, porque nós não temos uma natureza serviçal. A gente tem mente de rei e coração de rei. Mas nós precisamos de mente de rei e coração de sacerdote. Sacerdote é aquele que sacrifica. Sacerdote é aquele que serve. Mente de governo, coração de servo.
Então o autor de Hebreus diz, olha, não consigo falar sobre isso. Aí ele começa no versículo 6, diz, olha, vocês têm que amadurecer, têm que comer comida sólida. Aí capítulo 6, versículo 1, quem está ali agora, diga assim, gente. Diga assim quem está em Hebreus capítulo 6. Ah, obrigado, gente. Não me deixem sozinho aqui, por favor, é muito chato ficar sozinho aqui. Por isso, pondo de parte, ou deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para o que é perfeito. Diga comigo, prossigamos para o que é perfeito. Ou para a perfeição, como a NVI traduz. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Agora escuta, o autor de Hebreus fala sobre as doutrinas elementares de Cristo, a base do ensino do Senhor. Quem sabia que Cristo tem doutrinas elementares, que são a base do seu ensino? Quase ninguém. Olha só qual é a gravidade da nossa situação, irmão. A gente não sabe nem a base. E eu não estou falando sobre você ser teólogo, se os irmãos aqui que chegaram, eu não tenho nenhum prazer em falar isso, que eu sou pai. Meu filhote vai fazer 7 anos amanhã, e já está bem perto da hora que eu vou ter que explicar para ele a minha história. Ele já me ouviu falar por aí, por cima. Mas eu perdi minha adolescência na drogadição, saí da escola na 6ª série. Nunca mais retornei, porque fui encontrado por Jesus em 2001 e depois minha vida foi totalmente entregue ao Senhor. Eu errei, mas o tempo passou e agora não tenho mais tempo para isso. Eu não sou um exemplo, de burro já basta eu. E eu nunca fiz teologia. Então eu só estou dizendo isso para que você não fique se esquivando. É complexo. Não é complexo. É profundo, é diferente. Se Deus fala com uma pessoa como eu, Ele fala com qualquer um que de fato queira ouvi-lo. Eu sou o tipo daqueles caras que Deus usa para você ficar com raiva. Porque se eu posso entender, você também pode, irmão. Pensa só, tem a 6ª série no diploma, fumei maconha pra caramba. Sou órfão de pai, meu pai faleceu há muitos anos, quando eu era ainda uma criança. Eu nunca sentei no seminário de teologia. Só que eu amo a palavra. E eu disse uma vez para o Senhor, Senhor, ninguém vai pensar por mim. Eu tenho o seu Espírito e você vai me ensinar todas as coisas. Por quê? Porque eu li na Bíblia que ia acontecer isso. Então, eu quero que você entenda, são 6 doutrinas elementares. Aqui, que eu estou muito queridão, eu vou fazer virar 3 para facilitar para os irmãos. Vou dar uma mastigada ainda, vai ficar mais fácil ainda. Mas ele diz assim, ó, gente, o autor de Hebreus diz, ó, vamos avançar para a maturidade, vamos comer alimento sólido. Olha para mim, o legal sabe qual que é? Volta um versículo aí, olha o versículo 14 de Hebreus 5. Mas o alimento sólido, quem está vendo ali diz sim, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o versículo 1 do 6. Por isso, deixando de lado os princípios elementares. Sabe o que é engraçado? É que eu estou ensinando isso, já está com uns 8 meses, e eu vou ficar o ano inteiro repetindo, que ontem eu disse, eu tenho 2 dons. Eu tenho o dom de ensino e o dom da repetição. Aleluia, glória a Deus. Então, eu vou ficar ensinando isso. O autor de Hebreus diz, olha, vamos comer comida sólida? Então vamos deixar de lado os princípios elementares. Aí eu ensino isso, as pessoas dizem, uau, isso é alimento sólido. O autor de Hebreus diz, não, deixa isso de lado que é leite. Olha para mim, e nem o leite você tomou ainda. Curioso é que eu tenho ensinado sobre as doutrinas elementares de Cristo, e as pessoas dizem, uau,
comida sólida. Leitinho materno. Olha que bênção, irmão. Eu sou profeta da chuva de Curitiba, você viu? Chuva é sinal de bênção. Meu primeiro pastor dizia, aleluia, irmãos. Quando chove, Deus está abençoando. Então não pode chover muito, que daí já não é Deus abençoando, né? Nos dias de Noé não era bem assim. Mas, gente, presta atenção aqui comigo. Então, olha para Hebreus 6, deixa a sua Bíblia aberta ali, por favor. Ele fala de 6 doutrinas que são a base do que Jesus ensinou, só que ele diz assim, ó: deixemos, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu nunca discordei das Escrituras, mas estou precisando fazer isso, gente. Por quê? Que eu estou dizendo ao autor de Hebreus, o Senhor me perdoa, mas nós não podemos deixar de lado os princípios da doutrina, porque a gente nem sabe que existia. Se você achava que estava ruim nos seus dias, você não tem ideia como é que as coisas andam por aqui. Porque a gente não sabe nem qual é a base da nossa fé. E repito, você vai perceber, eu não estou falando sobre um conhecimento teológico desassociado de vida. Eu não quero ensinar teologia para vocês. Eu não sou teólogo, eu não tenho um diploma, eu sou um burrão, um Zé Ruela, um zerão à esquerda. Eu quero te mostrar que você tem que ter consciência da base da sua fé, para que você alcance o objetivo da sua fé. Para que você entenda para que você foi salvo. Então ele vai dizer, primeira doutrina, arrependimento de obras mortas. Segunda, fé em Deus. Terceira, batismos. Quarta, imposição de mãos. Quinta, ressurreição dos mortos. Sexta, juízo eterno. Essas 6 doutrinas, olha para mim, elas na verdade se tornam 3 doutrinas. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus é chamado de soteriologia. Alguém já ouviu essa palavra? Soteriologia. O que é soteriologia? Doutrina da salvação. Diga comigo, soteriologia. Pronto, você já sabe uma palavra difícil, né? Soteriologia, doutrina da salvação, como Deus salvou. As outras 2 doutrinas, batismos e imposição de mãos, são chamadas de eclesiologia. Diga comigo, eclesiologia. Então agora você já sabe 2 palavras difíceis. O que é eclesiologia? Vida da igreja. E as outras 2, ressurreição dos mortos e juízo eterno, se tornam também uma doutrina e são chamadas de escatologia. Diga comigo, escatologia. Então pronto, agora você sabe 3 palavras difíceis. E o que é escatologia? É a doutrina da consumação de todas as coisas, o produto final da obra de Deus. Amém? Agora digam comigo, por favor, soteriologia, eclesiologia, escatologia. Fala aleluia agora que você vai orar em língua. Gente, então pronto, sabemos 3 palavras difíceis. Ó, você já está melhor que muita gente. Agora, essa coisa que parece extremamente complexa, alimento sólido, eu sei que no final da palavra você vai ficar pensando nisso. Aí eu vou orar para você pensar. O autor de Hebreus diz que é leite. E você vai pensar, que palavra! Aí você vai ver sua condição. Não é eu nem sei se alguns aqui já nasceram. Porque quem se alimenta de leite? Bom, tem um pressuposto, tem que ter nascido primeiro, né? Nasceu, quer mamar só, né? Tem gente que não toma nem leite, quer dizer que não nasceu de novo. Ah, eu sou crente, não tenho dúvida. Sou evangélico, também não tenho dúvida. Até a Carla Pérez é. A Gretchen é evangélica. Vocês sabiam disso? Não? Mas ela disse que é. Todo mundo pode ser evangélico. O diabo é crente. É ou não é? Satanás não é crente? A Bíblia não diz que o Satanás, ele não só crente, ele é um crente que tem temor. Diz ou não diz? Que o demônio crê? Então, ser evangélico não significa muita coisa não. Agora, gente, essas 3 doutrinas que constituem tudo que Jesus ensinou, elas são fundamentais para nós entendermos o quê?
a necessidade de desenvolvermos a nossa salvação tão gloriosa mediante a graça e não as nossas obras. Por quê? Qual é o tema da minha mensagem? Agora eu vou começar a pregar. É descobrindo a escatologia da minha soteriologia por intermédio da eclesiologia. Amém? Esse é o tema da minha mensagem. Você vai ver que é muito simples. É que eu sempre quis ter uma mensagem difícil. Aí o Douglas vai lá e coloca, feliz pela igreja. Fala, meu Deus, põe um nome bonito que eu dei, irmão. Aí põe não sei o que, idolatria evangélica. Meu Deus, seus irmãos me batem até não querer mais. Não, quero ter uma mensagem com um tema bonito, apóstolo. É descobrindo a escatologia da minha soteriologia na eclesiologia. Aí as pessoas vão olhar e dizer, esse cara é um poço de sabedoria. Gente, olha só. Soteriologia, doutrina da salvação. Eclesiologia, vida da igreja. Escatologia, obra de Deus consumada. O que você e eu precisamos entender? Repito, ontem eu dei um firme fundamento sobre a obra da salvação, que é segundo a vontade de Deus. A minha soteriologia tem uma escatologia. O que eu quero dizer com isso? A minha salvação tem um objetivo, que passa pela eclesiologia, pela vida da igreja. Agora preste atenção, por favor, escute isso. Preste atenção. Gente, a salvação é um presente, não uma recompensa, mas ela precisa ser desenvolvida e ela não é tudo. Ontem eu disse, salvação é o meio pelo qual Deus tornou possível você se tornar aquilo que originalmente Ele te criou para ser e que o pecado tornou impossível. O que é salvação? É o meio pelo qual Deus torna possível você se tornar aquilo que Ele te criou para ser. Por isso nós vimos ontem que a cruz de Cristo é suficiente para nos salvar e nos sustentar diante de Deus. E nós que outrora fomos alcançados por essa graça maravilhosa, precisamos compreender a escatologia da nossa soteriologia. Por que eu fui salvo? Ontem eu disse, porque Deus deseja uma relação. Só que tem um problema. Deus não pode ter relação com pessoas que não têm a sua natureza. Deus não coexiste com o pecado. Então Ele nos salvou. E Ele nos salvou, e pelo seu Espírito, escute, está operando em nós todos os dias. E Paulo diz assim, que de glória em glória estamos sendo transformados, como que pelo Espírito, na mesma imagem do Senhor. 2 Coríntios 3, 17 e 18. O que ele está dizendo? O Senhor está nos atraindo para Ele, isso é salvação. E nesse processo de nos atrair, o seu Espírito está nos transformando diariamente, até que no glorioso dia em que estaremos diante dele, o dia do encontro, nós seremos como Ele. E será possível o grande desejo de Deus de uma relação. Então aí eu que fui salvo por aquela graça escandalosa e absurda, não uso a graça como ocasião à carne, como 5:13 de Gálatas. Primeiro porque eu entendo que eu sou salvo, porque Cristo se tornou o alvo. O alvo do quê? Da ira de Deus. A graça não anula a ira de Deus, ela desvia a ira de Deus. Alguém que está em Cristo foi salvo da ira de Deus. Por quê? Porque Jesus se tornou o alvo da ira de Deus. Então, foi muito custoso para o Pai nos salvar. Graça não é de graça. Custou tudo. Então eu preciso permitir que o Espírito trabalhe em mim diariamente,
moldando a minha natureza, à semelhança da natureza do Filho de Deus, para que assim como Jesus tem comunhão com o Pai, foi isso que Jesus orou em João 17, quem lembra? Ele disse, eu quero que eles estejam onde eu estou. Ele disse, Senhor, assim como eu e você somos um, que eles sejam um conosco. Ele estava dizendo, eu quero que todos aqueles que você me deu, eles tenham a relação que eu tenho com você. Aí o pai disse, ok, então vamos dar a eles o nosso espírito, porque eles precisam se tornar como você, filho, para terem acesso a mim como você tem. Pronto, é o evangelho. Então nunca a doutrina da graça vai causar libertinagem, jamais. Se alguém escuta que a graça é o motivo da nossa salvação e não as nossas obras, que você não precisa se auto-salvar todo dia, e isso faz você se entregar ao pecado, só descobrimos uma coisa, você não experimentou novo nascimento. Qual é o medo dos pastores que são sérios? É que quando você prega a doutrina da graça, não, mas as pessoas, se você falar que elas não têm que mais fazer isso, elas não farão mais, você só vai descobrir uma coisa, elas não nasceram de novo. Não é natureza, é só imposição, é religião. Um nascido de novo compreende o preço da cruz e se entrega ao processo de transformação. Agora escute, então, qual é a escatologia da minha soteriologia? Morar no céu? Não, sei que o Douglas já veio aqui, sei que o Azaf já devem ter ensinado isso, já faz bastante tempo que a gente ensina isso, mas eu quero ler um texto para não passar batido. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, são muitos textos, mas acredito eu que vocês já estão inteirados desse entendimento. Primeira epístola de João capítulo 3. Olha só, gente, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Olha para mim, gente, eu não vou ter tempo de desdobrar como eu gosto. Vou focar numa parte específica. Agora, Paulo, quando ora pelos irmãos que estavam em Éfeso, ele pede por espírito de sabedoria e de revelação, Efésios 1:17, e no versículo 18 ele diz, é para que vocês conheçam a esperança da vossa vocação, ou seja, qual é a razão pela qual vocês foram chamados, vocês foram alcançados. Aí aqui João diz qual é a esperança do crente, morar no céu? Não, se tornar como Jesus. Essa é a escatologia da minha soteriologia. Não é a respeito do lugar para onde eu estou indo, é a respeito daquilo que eu estou me tornando. E isso muda tudo. Porque primeiro que vai afetar a nossa missiologia, a gente vai deixar de ser escapista, a gente vai olhar para as várias áreas de influência. Bom, muitas coisas que o Senhor tem falado que fica para um outro dia. Mas enfim, eu quero que você entenda uma coisa. O grande lance de Deus é a relação. E a relação só é possível onde há semelhança. E por isso, Ele está nos tornando semelhantes a Seu Filho. Então qual é a escatologia da nossa soteriologia? É nos tornarmos semelhantes a Jesus, para desfrutarmos da mesma relação que Ele desfruta com o Pai. Não é sobre aquilo que nós fazemos,
O que nós fazemos é fruto daquilo que nós estamos ouvindo dele em uma relação. Por isso, eu sempre digo isso, muitos anos ensino isso, que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, você tem ali um fato histórico que mostra algumas verdades. Maria vai se aquedar aos pés de Jesus, ouvir seus ensinamentos, desfrutar de relacionamento, e Marta vai fazer o melhor para Jesus. E aí ela vai lá, né? Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor, e faço o seu melhor. Mete uma camisona de vereador, uma camiseta de vereador, né? Faxinar a casa para Jesus, aquela camiseta do governador, aquela coisa, cabelão cheio de coentro, né? Feijão e passapano e tal, tudo para Jesus. Aí tem uma hora que ela fica perturbada e ela diz: Senhor, não te importas? O texto grego original sugere que ela está envolvendo ele no problema. Está dizendo assim, ó, eu estou perturbada, estressada, irritada e com ódio porque eu estou fazendo o melhor para você. Parece alguma coisa? Ai, estou cansado. Ai, tá louco, não aguento mais, igreja. Estou assim porque estou fazendo tudo para Jesus. Aí Jesus diz assim: Marta, Marta, era como quando sua mãe lhe chamava pelo nome inteiro. Nunca na história do universo foi uma coisa boa. Nunca, não há um registro no universo de uma mãe que tenha chamado seu filho. Quando a Fran fala, Benjamin Wrubleski Vieira, pode saber, nunca eu digo para ele, deu ruim. Vai, deu ruim. Já sabe que deu ruim. Aí Jesus assim, Marta, Marta. Aí você já viu, né, irmão? Ele diz, eu não estou procurando uma empregada doméstica. Eu estou procurando uma esposa. Não é sobre um serviço, é a respeito de uma relação. Tudo que Deus deseja é a relação. Mas ela só é possível onde há semelhança. Então Ele tornou possível o que era impossível para os homens. Nos salvou. E não apenas nos salvou, está todos os dias, de glória em glória, pelo seu Espírito, nos tornando semelhantes a seu Filho. Não tem a ver com o lugar para onde nós estamos indo. Tem a ver com aquilo que nós estamos nos tornando. Se o que você faz não altera quem você é, pode parar. Não precisa nem orar. Para. Estou trabalhando para Deus. Se não está alterando quem você é, não é para Deus que você está trabalhando. É por qualquer outra razão, mas não é para o Senhor. Quanto mais eu sirvo o Senhor, mais semelhante eu me torno a Ele. Por quê? Porque eu sirvo a partir da consciência de que Ele não precisa da minha ajuda. Você só se torna útil para Deus quando você entende que você não serve para nada. Engraçado, né? Só tem um jeito. Quando você achar que Deus precisa da tua ajuda, não vai servir. Quando você entender que você não serve para nada, Ele vai te dar um serviço. Quando eu vou ajeitar as coisas, eu gosto das coisas bem organizadas. Por exemplo, coisa que eu faço todo dia, diariamente, se eu estou em casa, varrer a casa. Eu gosto, eu tenho uma pira, fico varrendo os cantos, então. Aí lá vem o bem, pai, posso fazer com você? Ele diz, pode, filho. Quando ele fala assim, posso fazer com você? Posso te ajudar? O que eu penso? Estou lascado. Por quê? Porque ele jura, não conta para ele, gente. Ele jura que está me ajudando, mas ele vai me atrapalhar. Principalmente quando é pó. Eu moro em apartamento, tem muito pó, né? Aí tem a vassoura de pelo, tem todo um processo. Não se varre assim, né? Poeira, né, irmão?
Aí ele vem, pai, aqui, eu vou varrer aqui. Tá bom? Eu digo, tá ótimo. Que seria de mim sem você? Olha para mim. Ele pensa que está me ajudando, mas na verdade ele duplica o meu trabalho. Mas por que eu deixo ele fazer comigo? Que eu entendi que Deus faz a mesma coisa comigo. Embora ele não me ajude em nada, mas me atrapalhe, enquanto ele faz comigo, nós desfrutamos de relação e ele passa a descobrir como eu gosto que as coisas sejam feitas. Ele descobre a vontade do pai dele sobre aquela coisa. Ele nunca consegue fazer, mas ele descobre o que o pai gosta. Quem vai fazer é o pai. Mas ele vai descobrir, entendi, meu pai gosta das coisas assim. Quem está me entendendo? É você, vou ajudar Deus. Aí Deus fala, ai, por mim mesmo. Socorro. Mas nós desfrutamos de relação. E embora a gente nunca consiga fazer as coisas do jeito que elas precisam ser feitas, a gente passa a conhecer a vontade dele sobre cada coisa. Ah, o pai gosta essa coisa assim. É só isso. Ele não quer que você faça. Ele vai fazer aquilo ser do jeito que ele quer. Ele quer que você conheça o coração dele a respeito daquilo. Aí vai chegar uma hora que o bem, ele já tá ficando ligado. Tem vezes que ele fica meio nervoso. Vai chegar uma hora que ele vai ver assim, ó, pai, eu não consigo. Eu varro e só espalho o pó. Vai chegar esse dia, irmão. Quando chegar esse dia, ele vai entender. Ah, mas eu descobri, foi muito bom fazer isso com você. E eu descobri que só você pode fazer isso, pai. Mas eu agora sei como é que você gosta das coisas. Quem está me entendendo? Então, vocês estão felizes ainda? Então, deixa isso bem claro no seu coração. A nossa esperança é nos tornarmos como o Senhor. Agora, como eu alcanço a escatologia, o objetivo da minha soteriologia, da minha salvação? Então, pelo Espírito e pela eclesiologia, pela vida da igreja. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Esse assunto aqui, irmãos, é bem mais extenso, tá ok? Mas eu não vou muito longe com ele. Versículo 1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 2: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Diga comigo, Cristo e esse crucificado. No Jesuscope desse ano eu falei um pouco disso. Escuta. O meio pelo qual a natureza de Cristo é desenvolvida em nós é o Espírito e a vida da igreja. Paulo, quando visita os irmãos que estavam em Corinto, diz: quando eu estive entre vocês, eu não fiz uso de palavras de sabedoria humana ou de persuasão. Por quê? Porque eles já tinham acesso a isso. Corinto era uma das cidades mais importantes, gente, presta atenção, da Grécia Antiga. Eles tinham acesso a conhecimento. Então, a primeira coisa que nós descobrimos que a igreja de Corinto tinha: conhecimento. Diga comigo, conhecimento. Agora, Paulo diz que não fez uso de palavras de sabedoria, de conhecimento humano. E muitas vezes nós procuramos conhecimento, nós buscamos o conhecimento por si só. E outra coisa que a igreja de Corinto tinha era poder. Diga comigo, poder. Por quê? Porque os irmãos lá, eles eram tão ungidos, tinha tanto profeta lá,
que quando um levantava para profetizar, levantava e dizia terra. Antes de ele terminar, já entrava outro no meio e dizia manto. Assim diz o Senhor. Conta-se a história, né? Esses causos evangélicos, né, pastor Venezia? Conta-se a história que um irmão levantou para profetizar num culto, mais ou menos assim em Corinto. E falou: eis que te digo, minha serva, sou eu, Jesus Cristo, que falo contigo. Aí a irmã já começou, né? Aí ele disse: assim eu digo a você. Aí levantou outro irmão: filho, cala a boca, que é o pai que vai falar agora. Tipo, conta-se a história. Conta, né? Então em Corinto, você vai descobrir que o bagulho é louco. Que Paulo disse: gente, vamos profetizar um depois do outro. Eu juro que eu não conto, mas tem um congresso lá no sul do Brasil, perto da minha casa, que é mais ou menos assim: terra, manto, água, fogo, Capitão Planeta, né? Lembra do Kaique, do Jardim do Inimigo? Alguém assistiu o Jardim do Inimigo? Não? Meu Deus, a Nutelada aqui tá braba, hein? Gente, com todo respeito, vocês são um bandinho de Nutella. Vão assistir no YouTube um DVD chamado Jardim do Inimigo. É da Cia Giovannici, uma peça de teatro punk. Quem já assistiu agora? Ninguém quer assistir. Ah, o que aconteceu? Os Nutella agora não são mais Nutella. Então tá bom. É muito bom, ele brincava. Então, os irmãos tinham conhecimento, diga comigo conhecimento, e poder, diga comigo poder. Normalmente é o que nós encontramos na igreja, conhecimento e poder. Gente que sabe e gente que faz acontecer. Mas Paulo disse, não era o que eu estava procurando. Quando eu visitei vocês, ó, Paulo chegando em Corinto, os irmãos estavam lá esbanjando o conhecimento, a exegese da homilética, da hermenêutica, né? E visto que isto posto, e glória a Deus, aí, o sermão expositivo, eu não estou fazendo pouco caso disso não, isso é bom, só estou dizendo que não é isso que Deus procura encontrar na igreja. Isso não tem valor nenhum para Deus, tem para você não falar bobagem, não fazer asneira. E os outros estavam lá, Hadouken, poder, né? O Gafire, o Gaflay, aquela coisa toda. Os irmãos Dalcinho, os irmãos Ryu. Tudo isso. Soltando. Os irmãos Goku, né? Tem um vídeo que os caras. Kamehameha. Seja mais feliz, irmão. Tá chegando Vingadores Ultimato, irmão. Eu acho que eu sei como que vai acabar o filme, sabia? Eu ando assistindo uns vídeos aí das possíveis finais, eu e o Ben. Eu vou contar pra vocês, hein? Eu não assisti, é revelação. Se não for isso, vocês vão saber que eu não sou profeta, entendeu? Mas quem vai ter a ideia é o Tony Stark, de como vencer ele. Eu não sei se o Tony Stark que vai vencer, mas você fica tranquilo. Ó, isso é tão de Deus, só pra você entender. O que isso tem a ver com a mensagem? Tudo é de Deus. No Vingadores, foi a Era de Ultron, foi um dos mais incríveis para mim. Por quê? Porque o Tony Stark converteu. Você vê onde que eles estão lutando no final? É dentro de uma igreja. Você lembra aquela luta final? Sério, olha para mim, sério. E eu tinha um problema com o Tony Stark, com o Ben, porque eu vi que o Tony Stark não é convertido, né? Mas aí no final, a hora que o pau quebrou, que eles acharam que não ia vencer, o Capitão Roger fala, nós não vamos conseguir. E aí alguém fala, vamos sim. Aí ele diz como? Aí o Tony Stark diz, together. Juntos, porque ele era o cara que vivia para ele, entendeu? Quando ele converteu, eu no cinema já... nasceu de novo, miserável. Agora o pau quebrou. Porque, olha só, irmão, você me respeita. Agora você só pode assistir filme como eu se você ler a Bíblia. Senão você está em pecado gravíssimo, caminhando para a lagoa de fogo. Mas eu leio a Bíblia, pastor. Então eu posso assistir filme e vídeos sobre os filmes. Tem um irmão entre nós que ele é a sabedoria encarnada da Marvel. Ele sabe tudo que você imaginar. Ele é advogado, mano. Ele tem todos os gibis, ele sabe tudo. Mas não foi para ele que eu perguntei, não. Foi pesquisando. Você lembra que no último filme, o Doutor Estranho vê 14 milhões e não sei quantos finais. Quem lembra? Eles ganharam em um único, lembra? Quantas vezes a gente ganhou? Eles tinham um único.
E quando no final que eles ganham, o Tony Stark está vivo. É por isso que o Doutor Estranho entrega a joia e morre, se dá, vai para morrer no lugar, porque ele entende. Tem que ficar vivo o Tony Stark, porque no final que a gente ganha, o Tony Stark tá, para aí, eu estou empolgado. Isso é unção de Deus, isso é sabedoria do alto. Então vai ser por aí. Mas fica tranquilo. Dia 24 está chegando, irmão. Voltemos, se minha esposa estivesse aqui, pastor, a Fran só faz assim, ó. Vocês estão felizes ainda? Você entendeu que tem uma parada de Deus nisso, né? Tony Stark converteu. Vai ter uma revelação. O Thanos é o... Ai, irmão, boa é ser crente, né? Então, gente... 5 minutos eu tenho para terminar. Ela falou, o meu avião está saindo. Olha só. Gente... Paulo não estava procurando conhecimento e nem poder entre os irmãos em Corinto. Ele disse assim, ó, escuta, brincadeiras à parte, presta atenção. Ele disse, eu nada propus saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Ontem eu expus como Cristo foi crucificado. Hoje eu não vou desdobrar o assunto, eu só vou colocar um fundamento que eu mencionei ontem. Gente, a eclesiologia e a ação do Espírito é o meio pelo qual você alcança a escatologia da sua soteriologia. O objetivo pelo qual você foi salvo é se tornar como Cristo. Pelo Espírito, através da vida da igreja, Deus está fazendo isso. Por quê? Porque na igreja Cristo é encontrado crucificado. E como Cristo foi crucificado nu, ele não tinha aquele pano envolto, isso é tradição católica apostólica romana. Ele estava totalmente nu. Marcos capítulo 15, verso 17, 21 e 24 comprovam isso, que a profecia do salmista se cumpriu, apóstolo. Eles rasgaram as suas vestes e lançaram sorte sobre ele. Por que o Cristo nu é a chave? É porque Adão foi achado nu diante de Deus e teve vergonha, nós compartilhamos ontem. Mas o Senhor suportou essa vergonha, para quê? Para que nós pudéssemos viver na comunidade dos pelados, também chamado de igreja. O lugar onde nós andamos nus. E por que nós fazemos isso? Porque nós queremos nos tornar como Jesus. Porque Jesus se tornou o autor e consumador da nossa fé. E porque Ele é o glorioso Filho de Deus. Porque Ele começou a sua obra nu. Como é que a gente começa a nossa caminhada de se tornar como Ele? Tirando a roupa. O que é isso, Leandro? Vida na vida. Todo mundo quer YouTube, todo mundo quer conferência, todo mundo quer pular, todo mundo quer dançar, todo mundo quer se alegrar, mas ninguém quer vida de igreja. Sabe por quê? Porque na vida da igreja, sua nudez vai ser descoberta. O que está acontecendo agora é que não tem novo nascimento por causa de um problema no fundamento. Como eu disse ontem, um outro evangelho, que é Cristo e mais alguma coisa. E quando há novo nascimento, não há desenvolvimento da salvação, conforme Filipenses 2,12, porque nós não andamos nus. Não faz sentido você ficar se escondendo. Por quê? Porque o seu Senhor foi crucificado nu. E só tem um jeito de você começar a se tornar como Ele. Como? Andando nu. O nome disso também é discipulado. Eu estou intencionalmente falando sobre isso. Por quê? Porque numa época de movement e de ministérios online, tudo que a gente precisa é misturar a vida. Alguns anos atrás eu falei para o Douglas, o que é o Jesuscope? Um ministério online? Aí ele falou, o que você quer dizer, Vieira? Eu disse assim, quando o Wi-Fi cair, você vai fazer o quê? Ele falou, tenho raiva de você. Eu falei, também te amo.
É isso que você está querendo dizer. Eu falei, eu estou querendo dizer que isso aqui vai ter que se tornar uma igreja. Onde vocês sustentam essa mensagem e misturam a vida. Foi lá atrás, antes da maioria de vocês saberem. Eu já sabia. E eu trabalhei junto com esse processo. Por quê? Porque o jeito de Deus formar Cristo em nós ainda é pela vida da igreja. Ah, eu gosto desse pregador do YouTube. Claro, ele não sabe quem você é. Do seu pastor você não gosta tanto, né? Então o que o Senhor está procurando na igreja? Seu filho e esse crucificado. Agora, se Cristo ressuscitou e Paulo pregava Cristo crucificado e ressurreto, isso é a doutrina dos apóstolos, porque ele não estava procurando Cristo ressurreto entre os irmãos? Porque Cristo ressurreto é o testemunho que nós damos ao mundo de que o Cristo crucificado vive em nós. Como eu manifesto o poder da ressurreição? Estando crucificado com ele. Então na igreja, você não vem para encontrar Cristo ressurreto, você sai da congregação para manifestar ao mundo o Cristo que ressuscitou, o poder da ressurreição, porque aqui você vive crucificado nu. Todo mundo sabe que você não é o que a maioria das pessoas pensam que você é. Porque enquanto a gente não tiver uma fé sincera, enquanto não andarmos na luz, não está fazendo sentido a nossa eclesiologia. E se a nossa eclesiologia, vida de igreja, não faz sentido, ela não está nos conduzindo à escatologia, que é se tornar como Jesus. E se isso não está acontecendo, talvez você nem foi salvo ainda. Ou se foi, está se esquivando do processo. Então deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, novamente, muito obrigado, irmãos, por me receberem, muito feliz mesmo. Espero que a gente possa estender a nossa comunhão, além desse encontro. Agora, deixa eu te falar isso. Cara, a melhor coisa que Deus te deu é a igreja local. Você precisa deixar alguém tocar a sua vida. Alguém maduro, alguém mais envergado que você, obviamente. Por quê? Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. Você só tem comunhão na luz. Ah, eu estou tendo comunhão. Não, se entre você e esse irmão tem uma coisa oculta, não tem comunhão entre vocês. E se não tem comunhão, o sangue de Jesus não está te limpando de todo pecado. E se Ele não está te limpando de todo pecado, você não está se tornando como Ele. E se você não está se tornando como Ele, você não entendeu a escatologia da sua soteriologia, ainda nem começou a sua história com Deus. Alguém está me entendendo aqui? Então há muitos desdobramentos para tal assunto. Mas a melhor coisa mesmo é viver isso que eu estou falando, é misturar a nossa vida, é nos submetermos àqueles mais experimentados que o Senhor nos deu para nos guiar, como diz Hebreus. É andarmos na luz sem que você precise sustentar uma falsa verdade sobre você. É não postar, é não tirar 10 vezes a mesma foto no Instagram para ver a melhor que fica, para ser mais aceitável às pessoas. É entender que você já foi aceito. É tão bom ser liberto. É tão bom quando você não precisa mais ser o poderoso, santo, exaltado e imaculado, porque Jesus já tomou esse lugar. Você pode andar na luz. Para a gente terminar e eu orar, contar um testemunho prático. Não vou contar pecado meu aqui, porque os irmãos vão escandalizar, né? Eu conto no off depois, se alguém quiser saber uns pecadinhos eu conto. Contar os pecados mais cabeludos, os irmãos escandalizam. No ano de 2017, no Discoscope da Bíblica da Paz, eu falei sobre feridos pela igreja, né? Alguns dias, não muitos, mas existem alguns momentos assim do nosso serviço com Deus. Eu creio que o apóstolo Ebenezer tem várias histórias como essa. E que você
que você sabe que Deus vai virar uma chave, vai fazer uma coisa. Naquele dia eu sabia que aquela palavra, ela ia significar muita coisa na minha história e na história de muitas e muitas pessoas, como tem sido. Então naquele dia, quando eu subi para ministrar, eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim assim, ó, fala para uma nação inteira. Não são as pessoas que estão aqui que vão te ouvir apenas, 5.000 pessoas. O país inteiro vai ouvir isso que você vai falar. E aí eu falei, beleza, então vou lá. E essa mensagem tem ido, tal. E aí é muito legal ser usado por Deus. Não é ruim você se alegrar, entendeu? Pode ficar feliz quando Deus te usa. Só não rouba a glória dele. Não tem, não, a glória de... Não, a glória é de Jesus, mas fica feliz. É legal ser usado por Deus, é uma benção, não é? Quem aqui joga futebol? Quem gosta? Não é legal quando você, né? Você fala, hoje desculpa aí, rapaziada, joguei muito. Eu sei, muitas vezes eu estou jogando e eu sinto que Deus quer me usar. Eu falo para os irmãos, toca em mim que Deus quer me usar. Eu faço os lances e eu até paro de jogar. Eu falo, desculpa aí, piazada, foi mal. Mano. Agora, na verdade, eu parei de jogar, eu só me apresento. Mas essas piadas que minha esposa disse, amor, você não precisa contar essas piadas, eu sou assim, eu não consigo. Então, estuposto. O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Por isso que ela disse que eu não tenho que fazer isso. A mensagem, obrigado, viu? Aí, beleza, foi uma benção, glória a Deus, aleluia. Sabia que Deus tinha feito algo incrível. Aí cheguei em Curitiba, né, irmão? Cheguei em Curitiba, pá. Sabe quando o Neymar desce do ônibus com a pochetinha aqui embaixo, né? O Brasil meteu 5, ele fez 4, aquela coisa toda. Cheguei em Curitiba com a pochetinha aqui de jogador, ó. Jogador profissional tem o seguinte, não encosta o calcanhar no chão. E anda com cara de que tá doendo, entendeu? Profissa. Os caras que jogam bola estão... Quem não entende futebol não tem graça, pastor, mas é que eu queria ter sido jogador de futebol, mas Jesus quer que eu fosse missionário. Eu falo para a Fran, amor, se eu não tivesse sido missionário, eu estaria encerrando no Barça agora. Só deixando o Messi. Vai você, garoto. Você vai dar bom. Aí cheguei em Curitiba, né? Graças a Deus, a glória de Jesus, né? Mas Deus me usou, né? Aquela coisa. Como é que foi? Não, graças a Deus, o time se portou muito bem dentro de campo aí, essa torcida maravilhosa. Pude aí, né, meter 3 gols, vou pedir música hoje, aquela coisa toda. Aí, Fafa, Leandro, o pessoal do nosso presbitério se reuniu e falou, e aí, como é que foi lá no Jesuscope, cara? A gente tá vendo aí, né? Deu um... Eu falei, nossa, foi incrível. E eles, e aí, o coraçãozão inchadão? Aí eu disse, muito tapinha nas costas, o seguidor do Instagram foi lá em cima. Eu disse, o quê? Tá muito soberbecido, Leandro? Aí eu falei, acho que não. E aí começaram. Enquanto todo mundo me seguia no Instagram e compartilhava a mensagem, os irmãos que vivem a vida de igreja comigo começaram assim, que a gente só quer te lembrar que você não é aquilo ali ainda. Ali foi visto Jesus em você, mas a gente sabe que você muitas vezes é um estúpido com a Fran. Que você ainda não se tornou o pai que você pode ser para o Benjamin. Que você não é tão espiritual como pareceu. Sabe como a gente terminou aquela mensagem? Aquela conversa? Eu chorando e dizendo obrigado. Porque enquanto eu viver a igreja com vocês, eu nunca vou me perder. Porque vocês sempre me lembram da minha nudez. Vocês não expõem para o outro. Vocês me protegem para o outro. Mas entre nós, a gente anda pelado. Esse é um dos segredos da vida da igreja. Amém, irmão? E aí você pode viver todo o destino de Deus para você. Feche os seus olhos aí. Pai, muito obrigado pela sua bondade, Senhor. Muito obrigado pela cruz do seu Filho. Nesse dia onde a tradição nos diz que o Senhor estava sepultado, Senhor. Mas o dia de amanhã logo vem, o glorioso dia da ressurreição. E Pai, eu peço que o Cristo crucificado seja formado em mim e nos meus amigos aqui, para que possamos testemunhar o Cristo ressurreto na manhã do domingo. Pai, que haja proveito dessa palavra,
que haja edificação. Eu te peço que você libere uma medida de graça especial sobre a IABV, um renovo, Senhor, uma palavra de encorajamento. Eu peço que você aumente o metron deles, a esfera de atuação deles. Eu peço que você dê uma amplitude na revelação do serviço. Obrigado pelo apóstolo Ebenezer, sua família tão especial, por todos aqueles que aqui serviram, Senhor, que aqui servem, pelos irmãos de outras localidades. Pai, nos dá temor, nos dá zelo, nos dá sobriedade, Senhor. Nós queremos nos engajar com aquilo que o seu Espírito está fazendo. Nós queremos valorizar aquilo que você nos deu. Você nos deu uma família espiritual, você nos deu a igreja local, você nos deu irmãos experimentados, homens dons, homens e mulheres de Deus, para que seu Filho seja formado em nós, por intermédio do discipulado, por intermédio da exposição das Escrituras, por intermédio do seu Espírito. Pai, que possamos vencer a vergonha e que possamos andar na luz, que possamos andar nus, para que Jesus seja achado em nós. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Jesus. Senhor, eu quero pedir pelo restante desse dia aqui, por esses irmãos que estarão aqui, que você libere favor sobre os irmãos que vão conduzir a adoração, que você libere graça sobre os irmãos que vão compartilhar a palavra, sobre Azaf, sua esposa, sobre todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Bendito é o seu nome. Gente, Deus abençoe, amo vocês, logo a gente está junto. Vamos cantar ao Senhor? Vamos fazer isso? Mas eu vou ter que ir, tá? Ó, amo vocês são demais. Vamos terminar adorando ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Vamos lá, gente. Obrigado, obrigado. Te encontro, me leva dentro em teu. Vamos cantar ao Senhor. Vamos lá, a reunião não acabou. Face a face, sem o véu, transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar. Eu te busco, te encontro, leva dentro em teu coração, face a face, sem véu, transformado em teu amor. Eu
prostro para te levantar e me ter mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar e me ter mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Declare isso. Espírito Santo, te exaltamos. Você pode levantar um pouco suas mãos para Ele, feche seus olhos. Quando os instrumentos tocam, fala uma palavra com Ele. Se compromete neste dia, nesta manhã. Se há algo na sua vida que precisa de revolução, que precisa de transformação, que precisa do toque do Espírito Santo, então simplesmente diga para Ele. Fala para Ele, comunica ao Senhor. Hoje há algo que precisa ser transformado na sua vida, na sua história, na sua casa. Hoje é o tempo de Deus. É impossível ter contato com a palavra, ouvir a palavra e não se dobrar a ela, e não se dobrar a palavra do Senhor. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, este é o tempo de haver mudança radical. Chega do mesmismo, Senhor, os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos equívocos. É tempo de haver uma revolução na igreja, Senhor. É tempo da igreja passar por um processo novo, Senhor. Chega, Senhor, de permitir que as mesmas tentações te atormentem. Chega de permitir que os mesmos pecados sigam. É tempo de revolução. É tempo de revolução. É tempo de mudar a sua história radicalmente. De ser transformado pela ação poderosa do Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, nós dedicamos nossa vida a Ti e dizemos: nós não podemos fazer nada sem Ti, Espírito Santo. Então nos ajuda, cada um de nós, a fim de que o Teu nome seja exaltado mais e mais, Jesus, para sempre. Amém, amém. Vamos dar um forte aplauso a Ele, porque... mais forte, aplausos, mais forte. Toma seu lugar, por favor. Você, o nosso horário da manhã vai até as 12h30. Você aguenta aí mais 30 minutos? Aguenta aí? Sim ou não? Glória a Deus. Não sei se o tecladista aguenta. Troca aí, fica com a guitarra aí, né? O tecladista descansa um pouquinho. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus lá no texto de Atos, no capítulo de número 6. Eu já tinha ouvido o Leandro Vieira uma vez, acho que foi uma ministração do Jesus Cop mesmo, que a Eliane tinha assistido e falou para mim, para eu assistir.
E gostei, achei tão tremendo. E não sabia que Asaf iria convidar, até porque estava aguardando uma resposta, né? Porque ele estava em Fortaleza. E terminou dando certo dele chegar aqui para nos ministrar. Quem não veio ontem à noite, eu quero recomendar que você ouça o áudio. Não sei como vai disponibilizar esse áudio, né? Vai mandar. Mas vale a pena ouvir o áudio de ontem à noite, porque hoje você ouviu talvez uma complementação de tudo que se falou ontem. Mas é muito importante que você ouça com mais graça o que você ouviu ontem, o que você não ouviu ontem na ministração. Eu particularmente sou muito tocado pela mensagem do novo nascimento. Porque eu acho que a gente precisa nascer de novo todo dia, é ou não é? Sim ou não, gente? Alô? Quem está com fome, diga amém. Eu senti. Percebi. Mas a mensagem do novo nascimento, ela é uma mensagem que parece que eu estou nascendo de novo toda vez que eu ouço a mensagem, né? Sim? Vocês estão aqui? Porque esta é a mensagem que acho que precisaria começar todo um congresso, né? Tinha que ser começando com uma mensagem de novo nascimento. Porque como a gente ouviu ontem, e é bem interessante esse foco, que se nós temos 200 milhões de evangélicos, ou mais de 200 milhões de brasileiros, 215 milhões. E se diz que tem 50 milhões de evangélicos no Brasil. E a gente tem em nossa nação, nesse momento, talvez o país considerado, é o 55º país mais corrupto do mundo. Onde a gente tem visto um evangelho sendo pregado nos lugares, nas igrejas, em todos os lugares, nas ruas, nas praças. Nós temos internet, nós temos rádio, temos televisão, temos igrejas fortes no Brasil que tem televisão, temos até novela evangélica. A gente tem tanta coisa, mas apesar de termos tudo isso, a gente não vê os resultados ainda, né? No sentido prático. Porque se a gente volta 2000 anos, quando Jesus estava aqui na terra, a gente vai ver que os discípulos eram apenas 12 que Jesus trabalhou, eram 120 no final. Apesar de que quando Jesus, ele estava lá no meio da multidão, ele multiplicou pães para 5.000 pessoas, se for contar mulheres e crianças, vai para 20.000 pessoas. E havia sempre uma multidão seguindo Jesus, mas quando Jesus termina lá no final do seu ministério, antes de ser assunto aos céus, a Bíblia diz que havia lá em Atos 1 apenas 120 pessoas. Ou seja, havia uma multidão, mas uma multidão que não tinha comprometimento. Eu acho que um dos grandes problemas da igreja hoje é justamente comprometimento. Não é a gente não só apenas ser intenso, mas ser constantes, como ouvimos ontem, né? Ser intenso naquilo que a gente faz, mas ser constante. Às vezes a gente é só intenso. A gente vem para uma conferência, a gente pula, a gente dança, a gente se alegra, a gente chora, vem no altar, se derrama, né? Isso é intensidade. Eu quero Deus, eu quero. E eu busco com tanta intensidade. Mas depois que eu saio daqui, eu não sou constante. Acho que essa é a grande questão nossa. Acho que é o